Olá, concurseira. Meu nome é Louise Winkler, sou advogada no escritório Safra Araújo, escritório especializado em demandas envolvendo concursos públicos, e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre um tema bastante atual que estamos vivendo, que são as eleições e o que isso pode afetar nos concursos públicos. Bom, em ano eleitoral, nos deparamos com dois temas de discussão entre os concurseiros. O primeiro é o questionamento se podemos ou não ter concursos públicos em ano eleitoral, e o segundo é sobre a dúvida se você pode ser prejudicado no certame por não ter votado nas últimas eleições. Com certeza você escutou este ano sobre a proibição da realização de concursos públicos em ano eleitoral. Pessoal, isso é um mito. Podemos sim ter concursos em anos de eleição. Inclusive, este ano, tivemos diversos concursos no âmbito policial, fiscal, de tribunais, dentre outros. Assim, quanto à publicação de editais, não temos restrições. Poderemos ter editais publicados normalmente. O que a Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, traz no seu artigo 73, são disposições acerca das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. E essas referidas vedações objetivam salvaguardar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais, tendo como foco impedir que a máquina estatal seja utilizada em favor de algum candidato. Então, para entendermos o que de fato poderá ser afetado, é preciso tomar conhecimento do inciso 5º do artigo 73, que veda nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir, readaptar vantagens ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda de ofício remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. Ou seja, pessoal, a lei não diz que é proibida a abertura de realização de concursos públicos em ano de eleição, mas sim que ficam proibidas as nomeações, contratações ou admissões apenas forem relacionadas aos poderes legislativo e executivo no período de julho até dezembro. Importante destacar que essas restrições só valem para as esferas em que ocorrem as eleições, neste caso, a federal e a estadual. Então, os concursos de âmbito municipal não são afetados. O que devemos nos ater é a proibição de nomeações em órgãos que homologarem concursos entre os meses de julho e dezembro. Isso quer dizer que a relação de candidatos que se classificam em algum concurso deve ser publicada em um meio de comunicação oficial até junho do ano eleitoral. A partir dessa publicação é que um concurso é considerado homologado. Meus amigos, percebe que na prática essa lei afeta muito pouco na rotina do concurseiro em preparação? Com as publicações de editais ocorrendo normalmente, não há por que se preocupar ou diminuir o ritmo de estudos. Agora, vou falar um pouquinho sobre aquele candidato que não votou nas eleições e quais desdobramentos isso pode ocasionar durante a sua participação nos concursos públicos, de modo a interferir em sua aprovação ou até mesmo em sua posse. Concurseiro, de início eu já informo que é muito importante que você esteja em dia com as suas obrigações eleitorais. A cada ano que passa, as bancas estão mais exigentes, mais rigorosas com os requisitos de investidura e documentações para os cargos públicos. Além disso, o próprio Código Eleitoral traz em seu artigo 7º as consequências para o candidato que não votar na última eleição. O parágrafo 1º diz que, sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles. Ou seja, pessoal, se você não estiver quite com a Justiça Eleitoral, poderá ser impedido de se inscrever, tomar posse nos cargos públicos e, inclusive, pode ser eliminado na fase de investigação social por apresentar certidão com o débito junto à Justiça Eleitoral. Imagina só, se preparar por anos,
estudar, se dedicar e ser impedido de prosseguir ou ser nomeado em cargo público por negligência nas eleições. Então, o ideal é que você vote normalmente, exerça seu dever constitucional, guarde seu comprovante de votação e se resguarde de qualquer problema nessa seara. Agora, caso isso não seja possível, ainda temos alguns meios de regularização do título e evitar dor de cabeça durante o concurso público. De início, vale destacar que o concurseiro que não votou por estar fora de seu domicílio eleitoral no dia da eleição pode justificar o voto e não ser prejudicado. Mas, se você não votar e nem justificar, o caput do artigo 7º do Código Eleitoral diz que o eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias após a realização da eleição incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o salário mínimo da região. Então, pessoal, se porventura você teve algum imprevisto no dia da eleição e não votou, poderá ainda pagar essa multa, aguardar a identificação do pagamento pela Justiça Eleitoral e regularizar o seu cadastro para que não tenha qualquer tipo de problema durante a sua trajetória em um concurso público. Mas atenção, no caso de algum contratempo relacionado à sua situação eleitoral junto à banca organizadora do certame e que você discorde de alguma decisão, é possível ainda apresentar um recurso administrativo. Essa contestação deve ser avaliada e assim será emitido um parecer sobre o seu recurso. Porém, se o seu recurso não for aceito pela banca, você ainda poderá discutir os seus direitos junto ao Poder Judiciário. Nós do escritório Saf Araújo somos um escritório com atuação nacional e exclusiva em demandas envolvendo concursos públicos. E já ajudamos muitos concurseiros em todo o país. Te convido a acessar as nossas redes sociais, curtir e se inscrever em nosso canal do YouTube e encaminhar esse vídeo para algum amigo concurseiro. Nos encontramos à inteira disposição para sanar toda e qualquer dúvida. Um forte abraço, pessoal!